Fala pessoal, como que vocês estão? Estamos aqui em mais uma aula, ainda na nossa EBD virtual e aprendendo mais sobre essa temática que tem sido importantíssima para o nosso crescimento como cristão, como pessoas, através da palavra do Senhor, que é os sinais dos últimos dias. A gente já vem fazendo uma série de aulas falando sobre isso, acho que de vídeo essa é a quarta aula, creio que seja a quarta aula, mas a gente já vem tratando isso ao decorrer desse tempo, nas nossas aulas através do Zoom com o pessoal e agora através dessas videoaulas. A nossa oração é que essas videoaulas possam abençoar a sua vida, edificar você, fazer com que você fique mais firme no Senhor, na presença dEle, mais confiante em saber que nós como igreja, nós temos que estar preparados para todas essas coisas que vem acontecendo. Hoje a aula está muito interessante, além de trazer todo o contexto bíblico, nós vamos também trazer todo o contexto mesmo, como sociedade, de coisas que já estão acontecendo, para reforçar mais aquilo que a gente já vem falando ao decorrer desse tempo. E a nossa oração é que você seja edificado e que você compartilhe essa aula, essa videoaula, esse vídeo, compartilhe para outras pessoas, não só esse, mas os vídeos anteriores também. Faça chegar a mais pessoas possíveis, porque você fazendo isso, é a palavra do Senhor que vai sendo levada aí, e a partir de então a gente vai proclamando a palavra do Senhor e assim edificando vidas. E a nossa oração é que através dessa aula, além de edificar vidas, pessoas que possam assistir e receber a Jesus como único e suficiente Salvador. Estou aqui com o Daniel, a gente vai estar orando para começar a nossa aula da EBD virtual. A gente ainda está nesse ambiente online, a gente não sabe quando que vai voltar as nossas aulas de domingo, a gente está morrendo de saudade, porque um assunto como esse a gente sabe que renderia bastante assunto conversando entre vocês, troca de ideias, mas a gente pensa que antes, até a gente encerrar essas videoaulas, talvez a gente realize aí alguma coisa, alguma live onde a gente possa pelo menos interagir com vocês falando, para a gente concluir esse assunto. Vai orando, é uma coisa futura que a gente pensa, mas vamos estar orando nesse momento e depois o Daniel tem a palavra aí para a gente dar continuidade à nossa aula, tá bom? Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo que nós temos aprendido através da Tua Palavra e nesse momento não será diferente. O Senhor tem mais para nos ensinar e que após esse momento de aula a gente possa estar saindo daqui edificado com a Tua Palavra e mesmo direcionados por ela para crescer na graça e no conhecimento, Senhor. Fala aos nossos corações e a nossa oração que aonde esse vídeo alcançar e ganhar força, as pessoas que estiverem assistindo possam ser edificadas, transformadas e restauradas e tomarem sempre uma atitude de santidade, principalmente, ó Pai, ó Pai, de repente alguém que está assistindo essa aula não ter o Senhor como único Senhor e Salvador. A nossa oração é que ainda nesse tempo abra o seu coração e receba o Senhor, ou alguém que está afastado dos seus caminhos possa nesse tempo reconciliar contigo, Pai. Essa também é a nossa oração. Obrigado por esse tempo que temos aprendido e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Daniel? E aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos dar continuidade, como o pastor falou, das nossas aulas sobre os sinais da volta de Cristo. E é interessante, que esse período que nós aí ficamos sem gravar aula, muitas coisas aconteceram que a gente consegue entender aquilo que a Bíblia tem nos alertado em questão à volta de Cristo, certo? Nós estamos vendo acordos aí do povo judeu com o povo árabe, nós estamos vendo coisas acontecendo, uma série de coisas no mundo, revoluções, essas coisas. Nós já falamos de terremotos e já falamos que nunca houve tantos terremotos nesse período como na atualidade, tudo acima de 6,5 na escala Richter. Antigamente não se divulgava tanto hoje. Só para ter ideia, nesse ano já aconteceram mais de 25 terremotos acima de 6,5 e guerras e tudo mais, fomes e doenças e tudo mais. Mas hoje a gente vai focar o nosso assunto, pastor, no Tratado de Abraão, Sim. As pessoas aí, algumas pessoas que já leram, que já conseguiram enxergar alguma coisa nisso. O Tratado de Abraão, que desde o começo do ano já se falava numa assinatura de paz entre judeus e alguns povos, e ele começou a se concretizar agora entre agosto e setembro. E é interessante que o primeiro acordo assinado agora nesse período entre Israel e o povo dos Emirados Árabes Unidos, e foi um acordo assim que as pessoas que conhecem um pouco da palavra de Deus conseguem entender que não é por acaso que isso aconteceu. E hoje nós vamos focar justamente nesse assunto que é do acordo de Abraão, mas nós vamos ler lá em Daniel 9, 26 e 27.
Nós vamos focar nesses 2 versículos para nós entendermos esse acordo. E eu vou ler aqui, ó, e depois de 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E ele fará um pacto firme com muitos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oblação sobre a asa da abominação. Virá o assolador e até a destruição determinada, o qual será derramada sobre o assolador. É interessante que essa profecia de Daniel, quando ele fala, e ele traz isso para os nossos dias de hoje, ele fala um pacto firme. Um pacto firme, e quando ele fala por semana aqui, são anos, né? Quando ele fala desse pacto com muitos. E nós podemos ver que o povo judeu sempre foi um povo assim, esquecido aos olhos do mundo, desde das guerras e tudo mais. E nós podemos ver que Israel tem lutado por seus territórios e outras coisas mais, mas Israel já começa a fazer um pacto com povos muçulmanos, a começar que o primeiro acordo de paz que Israel assinou foi com a Jordânia, que foi com o Egito, que foi em 79, depois nos anos de 93 foi com a Jordânia, que são 2 povos que são muçulmanos, e agora de repente surge essa bomba. Pô, Israel assinou um pacto de paz com os Emirados Árabes e já trouxe também o Bahrein, e já tem, segundo o secretário de Segurança dos Estados Unidos, já existe mais 5 países querendo fazer acordo de paz com Israel. E quando nós começa, irmão, a estudar isso, nós podemos ver lá quando Jesus fala da questão da figueira, dela florescer, que ele fala, olhe para a figueira, porque já está próximo o verão. Irmão, quando nós começamos a ver isso, o que acontece? Nós começamos a ver o seguinte, Israel fazendo um pacto com o muçulmano. Só para a gente entender, essa guerra é uma guerra que vem desde dos patriarcas, mas ela ficou muito forte mesmo agora, nesses últimos tempos. São guerras, destruições, porque quando foi formado o Estado de Israel, em maio de 1948, a Palestina dominava tudo ali e a ONU determinou que fosse criado um Estado de Israel. E essa guerra ela ficou mais acirrada quando, por divisão da ONU, o que acontece? A ONU deu 53% do território para Israel e deixou 47% com os palestinos. Isso já começou uma guerra, mas era tudo bíblico isso, a Bíblia já previa isso. E o que acontece? Veio e outros povos também foram lutando contra Israel, criando guerra, querendo a destruição de Israel, e o mundo árabe se revoltou contra Israel nesse período. E era a guerra, a destruição, tem a guerra dos 6 dias, que todo mundo conhece, tal, que Israel venceu as nações lá em 6 dias, e nós podemos ver, é interessante, irmão, que existe um livro que eu estava lendo, que um comandante de Israel, ele falou assim, que o exército que ele tinha, naquela época, para enfrentar todos aqueles países, ele falou assim, eles não durariam 1 hora de batalha, e em 6 dias venceram todas as nações, e é interessante, irmão, que a gente pode ver tudo isso, profecia de Deus. E voltando aqui para o pacto de Abraão, o mundo árabe, existe 22 países do mundo árabe. O que acontece com esses países? Todos contra Israel, sem falar do Iraque, que é considerado persa, e do Irã. E quando eles começam a planejar esse acordo de paz, e já outros já querem, entendendo que pode haver paz em Israel, a gente tem que ficar esperto nos sinais que Jesus falou, não é mesmo, pastor? Sim. O que Jesus falou para nós? Quando houvesse paz, exatamente. E é interessante, Aparente paz, aí sim verá o fim, né? E é interessante, pastor, que desses 22 países, não existe nenhum deles que só tem um que é 58% de muçulmano, a maioria muçulmana, mas não existe nenhum deles que seja 80%, abaixo de 80% que não seja muçulmano. E eles recorrem a esse acordo. Irmão, por que nós estamos falando isso? A igreja ela tem que estar preparada para esses acontecimentos. Outro acontecimento que nesse período aconteceu, vocês devem ter ouvido falar, foi do acordo da Sérvia com o Kosovo, que são 2 países que surgiram quando foi separado, né, quando houve a guerra da Iugoslávia. E o que acontece? Existiu uma guerra entre a Sérvia e o povo a nação de Kosovo. O que acontece? Esse povo, 90% do pessoal do Kosovo, eles são muçulmanos,
E da Sérvia, 92% são cristãos, a maioria católica. Existe uma guerra. E esse povo de Kosovo, eles eram muito revoltados com a Sérvia, porque a Sérvia praticamente destruiu toda a terra dela. E nesse momento vem os Estados Unidos proclamando uma paz entre os dois. E o que acontece? Eles assinam um acordo de paz. E o que é mais interessante, pastor, eles já projetam o quê? Colocar suas embaixadas onde? Em Israel, que é uma profecia também, um reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel. Sim. E nós podemos ver, irmão, que tá tudo está sendo preparado aí para a volta, para os últimos tempos. Porque quando você vê, quando Jesus fala lá, para a gente prestar atenção na figueira, quando ele fala da figueira, estaria próximo o verão, o que acontece? Acordo de paz no mundo árabe ali em Israel, um acordo de paz entre esses dois países aí, que uma parte é muçulmana, outra parte é cristã, que já falam em construir as suas embaixadas em Israel. Nós podemos ver o que? Jesus Cristo está voltando. E o que é mais interessante, irmão, nós podemos ver, não é só o povo que assim, o mundo árabe que está vendo todas essas coisas e está vendo a mão do Senhor sobre Israel. Também aqui, um jornal que eu peguei aqui, é o Jerusalém Post, tem um imã, né, que fala, que é um líder religioso dos muçulmanos, lá de Meca, da capital dos muçulmanos, que ele fala que num sermão dele, ele sugere que a Arábia Saudita está perto de normalizar os laços com Israel. O que é isso, pastor? O que a gente pode pensar disso daí? Exatamente. É interessante que a gente tem falado aqui, são todos, por isso que a temática desse vídeo e das aulas aqui virtuais são sinais dos últimos dias. Né? Quando a gente começa a ver todos esses acordos sendo feitos, todos esses acordos sendo firmados e todos eles sendo direcionados para Israel, para Jerusalém, confirma o que o texto bíblico nos traz, principalmente o texto que foi usado aqui, falando das 70 semanas de Daniel, né, que a gente está falando aí das semanas como se fossem anos, e que nessa última semana, né, das 70 semanas de Daniel, que essa última semana, que seriam 7 anos, tudo se leva a crer que os três primeiros anos e meio, que é de uma aparente paz, onde o anticristo vai estar enganando as pessoas, vai estar trazendo paz, o mundo vai estar se voltando para aquilo que o anticristo vai estar fazendo. Mas para que esses 3 anos e meio aconteçam, precisa que esses acordos que já estão sendo feitos hoje, eles sejam então todos eles feitos, direcionados para Jerusalém. Por quê? Porque tudo isso é um caminho para que quando acontecer as 70 semanas de Daniel, que seria esses 7 anos, os 3 anos e meio, isso já esteja tudo caminhando, todos esses processos já sejam caminhados para esses 3 anos e meio, que é essa aparente paz. Então, todos esses processos que já começam a fazer são sinais que nos mostram exatamente, não que nós estamos aqui nessa aula querendo datar a volta de Jesus, não leve por isso, mas sim, a gente está estudando aqui, dentro de um conceito bíblico, que trazendo a realidade que já tem desses acordos, para que esses processos eles sejam todos eles já organizados a partir de então, já estão sendo feitos, e é um atrás do outro, né, e de países. Por exemplo, não tem muito tempo que a gente acompanhou a guerra em Kosovo, né? Seria impossível um acordo de paz ali, né, naquela região ali da antiga Iugoslávia. Muçulmanos e cristãos, né? Entre muçulmanos e cristãos. E se já está havendo esse acordo, então são todos esses processos que levam a crer que quando chegar esse momento, esses processos já são bem adiantados. E é interessante que tudo a gente precisa, como o pastor falou, dentro de um contexto da Bíblia, daquilo que a Bíblia nos ensina, a gente pode ver, a gente imaginaria, estamos imaginando, né? É impossível um acordo de Israel com o muçulmano, com o povo árabe, com a nação árabe, né? Que é o Estado árabe, que eles fazem dos 22 países, mas o Iraque, que faz parte da Pérsia, é impossível. Mas quando a gente vê que já começa um acordo, e é interessante quem é o grande negociador aí que a Bíblia fala, que está levando esses povos a fazer acordo? É os Estados Unidos. Quem que é os Estados Unidos para o muçulmano? É o grande Satã. Sim. Né? Eles falam lá que os Estados Unidos é o grande Satã. Sim. Mas aí você vê todo num contexto de o quê? Pô, mas os Estados Unidos está negociando a paz entre Israel, o povo árabe, o povo muçulmano. O que acontece?
Aí você vai lá em que Jesus fala para nós ficarmos atentos, né? E quando o Daniel fala dessa questão do grande negociador, desse grande acordo que viveu. Sim, sim. E é interessante porque assim, quando a gente se estudava lá atrás muito sobre os sinais dos últimos dias, uma das coisas que era uma incógnita para nós lá atrás nos nossos estudos eram os acordos de paz, porque até então lá atrás era muito possível o mundo árabe ter um acordo de paz com Israel. Então, quando a gente pensava lá atrás, olha, peraí, parecia que estava um pouco distante, é porque lá atrás os nossos estudos não batiam com esses processos de paz. Só que hoje já bate. Exatamente. Então isso nos leva a entender que chegou, quando chega nesse momento, nos leva a entender, opa, peraí. Então se hoje já está havendo vários acordos sendo feitos para que haja um negociador por detrás, o reconhecimento de Jerusalém como capital, né? Então tudo isso nos leva a entender, hoje em nossos estudos, olhando para a palavra do Senhor, que nos leva a entender que, peraí, então realmente o processo está muito mais próximo do que a gente imaginava em alguns estudos lá atrás, que essas eram regiões mais de conflitos do que de paz. Né? Exatamente. E é interessante quando o senhor fala do reconhecimento de Jerusalém, porque Jerusalém é considerada a capital das 3 religiões, judeu, cristão e muçulmano. Sim. Quando as embaixadas começam a reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, eles estão falando assim, não, a capital é dos judeus, certo? E é interessante quando nós falamos Honduras, o primeiro-ministro de Honduras já falou que vai transferir a capital, um reconhecimento. Outro país também, o pastor estava lá em Paraguai. O Paraguai também já estuda a transferência da sua embaixada para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém. E é interessante, pastor, que quando você começa a estudar isso, você não quer parar, né? Porque você vai atrás de uma coisa, vai atrás de outra. Vai tendo uma ligação. E quando eu falei daquele imã, eu até adotei o nome dele aqui, é um nome meio... É um cara, ele é fortíssimo, é o Imã Abdul Rahman Al-Sudais. É o presidente-geral dos assuntos dos santos das mesquitas. É um cara forte dos muçulmanos. Quando ele fala que esse processo de paz entre Arábia Saudita e Israel é benéfico, um cara que há 2 meses atrás ele estava no sermão pregando a destruição a Israel, ao povo judeu, um cara que pregava e ele não reconhecia o povo de Israel, falando que o holocausto foi tudo uma mentira. Quando ele reconhece isso, nós podemos ver que o quê? As coisas estão tudo caminhando para que haja esse acordo. E o que é interessante, mais 5 países, como nós falamos, tem mais 5 países que estão em processo. Então, se nós contarmos, hoje nós temos a Jordânia, nós temos o Egito, que foi o primeiro, nós temos os Emirados Árabes e nós temos o Bahrein, nós temos um país muçulmano que é Kosovo e temos esse daí que chegou a um punho. Então, quer dizer, nós podemos ver que existe uma preparação. E eu estava lendo ontem, o presidente da China, devido àquelas críticas lá na ONU, o Trump fez que a China, que a questão da propagação da doença, que eles são culpados, o presidente da China falou assim, o momento agora não é de incriminar ninguém, não é de acusar ninguém, o momento agora é de nós pensarmos um grande líder para as nações. O que a gente vê nisso daí? Exatamente, são sinais. Né? São sinais. O presidente da ONU também já tinha falado que o mundo precisa de um grande líder. E quando nós vemos isso acontecer, o Trump foi indicado a Prêmio Nobel da Paz. Sim. Você vê? Então, quer dizer, a Bíblia fala que pelo amor de Deus, não estou querendo falar que o Trump vai ser o anticristo, que fulano... Mas não a Bíblia, isso. Mas não as é coisas isso. que estão sendo... O que está acontecendo? Porque os bastidores. A Bíblia fala que o anticristo ele vai trazer o quê? Vai trazer a paz. Vai trazer a paz. Vai trazer a paz. Vai ser um grande líder, né? Vai ser mundial. um grande líder. Aí nós vemos pessoas por trás, assim que, por exemplo, aos nossos olhos seriam pessoas capacitadas a ser o anticristo. Mas o Senhor ainda não revelou. Mas, irmão, a gente acredita que está próximo. E é interessante a gente fazer essa análise, porque é o que a gente sempre está falando sobre a questão da gente ter uma igreja preparada, uma igreja sarada, uma igreja curada. Eu vejo, irmãos, que quando a gente parte para os estudos bíblicos, a gente precisa fazer uma análise de como que a gente está sendo como igreja, principalmente em que muitas vezes, e aí eu creio que seja a estratégia do inimigo, e a gente precisa ficar atento com as estratégias dele, muitas vezes nós estamos gastando mais tempo com coisas
e desfocando exatamente naquilo que a igreja precisa se focar, e aí a gente fica gastando mais tempo com coisas que nesse momento não são coisas que a igreja tem que desprender suas forças, e aí situações como essa, que é para a gente se preparar, se santificar, orar mais, buscar a palavra, como a gente tem falado aqui em nossa igreja mesmo, nós estamos aqui em campanha de 40 dias de jejum e oração, a igreja se lavar, se santificar. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, eu estava falando, eu creio que a noiva, né, que somos nós, porque vai haver o casamento, né, o encontro entre o noivo e a noiva, e nós como noiva, estamos também naqueles preparativos para dar aquelas últimas limpadas no vestido, para se encontrar com o noivo, né? Então, são as manchas, são os pecados, todas essas coisas que a gente precisa realmente estar com o nosso coração mesmo voltado em Cristo, focado no Senhor, principalmente como igreja nesse momento. Acho que a gente tem tantas coisas que são demandas da igreja para esse tempo, e eu acho que a gente tem que começar, quando a gente falar isso, é para a igreja se preparar mesmo, para a gente estar alerta, ligar o sinal de alerta mesmo, falar, opa, peraí, estou precisando, você que está assistindo esse vídeo, eu preciso mudar em algo, porque a gente está vendo que por detrás de tudo isso há uma preparação, há acordos, e a volta de Cristo está próxima. Exatamente. E quando a gente vê falar desses acordos, a maior briga entre Israel e a Palestina, né, é o seguinte, são os territórios, né? Toda aquela parte das colinas de Golã e toda essa parte, porque na Guerra dos 6 Dias, o que o Israel fez? Ele tinha uma parte, ele conquistou mais. Sim. E hoje até os assentamentos dos judeus, toda essa guerra. E o Trump, quando ele está encabeçando esse acordo, levando eles a fazer esse acordo, foi cobrado do Netanyahu, lá, o primeiro-ministro, em relação aos territórios. O que acontece? Ele falou, o território por enquanto está congelado, é uma segunda etapa. Irmão, e é interessante que quando a gente vê um acordo de paz entre o mundo árabe e Israel, a possibilidade da devolução dos territórios para os palestinos, e a gente vem lá, quando Jesus fala assim, ó, veja quando a figueira florescerá, não passará essa geração. Nós não estamos prevendo. Mas, irmão, tudo aquilo que está na Bíblia está acontecendo, acordo de paz. A possibilidade da devolução, o primeiro-ministro falou assim, não, ainda está congelado, é um próximo passo. E, irmão, 3 pontos que a igreja tem que ficar preparada em relação a isso, em questão está se endireitando com Cristo, se acertando com Cristo. Jesus falou, preste atenção na questão da figueira, quando a figueira florescer. E nós vemos aí que essa figueira, ela representa o quê? É Israel. Israel está florescendo, está ali, está angariando, está fazendo acordo. Quando ele fala isso, ele fala assim, que não passará essa geração, o que nós entendemos? Irmão, está muito próximo a volta de Cristo. Mas ainda, os acordos estão acontecendo, a questão dos territórios, a questão da construção do terceiro templo, certo? Que seria o templo de Salomão, onde os judeus vai adorar essa questão. É interessante, irmão, quando você começa a estudar, os arqueólogos, os cientistas, os estudiosos, fala que a Bíblia fala desse terceiro templo no Monte Moriá, né? Seria construído no Monte Moriá. O que acontece? Esse Monte Moriá, onde seria construído, onde vai ser construído esse templo, o templo de terceiro templo, o que acontece? Seria bem uma área dos muçulmanos. Para que o acordo? Verdade. E tem uns estudiosos que falam, não, o que a gente pode entender é o seguinte, quando houver, por exemplo, houver um acordo, irmão, não é certeza isso, mas os estudiosos, aqueles caras que ficam em cima da Bíblia, estudam, a gente busca um pouco também de conhecimento, ele fala, quando houver um acordo Israel e os muçulmanos, e Israel devolver os territórios dos muçulmanos, eles vão falar assim, vamos devolver com a seguinte, a gente quer o local para construir o templo. Se já está começando um acordo, você acha que isso não vai ser consentido? Sim. Então, irmão, a igreja tem que ficar preparada. Totalmente. A gente tem que ficar preparado nesses acordos, nesses países fazendo aliança, nessas embaixadas reconhecendo, embaixada não, né? Nesses povos reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel, sim, certo? sim. Que é uma profecia também, sim. Certo? A igreja tem que ficar atenta a isso. Sinceramente, eu estava acompanhando a questão do acordo de Abraão,
e mais focado nos países árabes, quando de repente eu vi o quê? A SEDA, um país da Europa lá tal, fazendo acordo com o povo muçulmano. Então o que acontece? A gente tem que ficar atento a isso, a gente precisa se endireitar. Quando a gente vê falar de acordo, quando a gente vê falar da devolução dos territórios, quando a gente vê falar da construção do templo, e quando a gente ouve falar de 7 anos, que esse acordo vai ter um tempo determinado, como diz lá em Apocalipse, em Daniel, quando diz isso, irmão, se você estiver aqui, eu acredito que nesse tempo a igreja já foi arrebatada, sim, mas se você estiver aqui, irmão, prepare-se, porque o fim está próximo. Hoje eu queria focar nisso, o acordo de Abraão, para a gente entender, lá em Daniel 9, com Lucas 21, 27, que fala da questão da figueira, do florescer da figueira, que seria o acordo de Israel. Pastor, semana que vem eu queria a gente focasse na questão da construção do templo. Legal. E na questão do 5G. E muitos cientistas fizeram aí um comparativo do que esse 5G traz de facilidade para os humanos, certo? No que a Bíblia fala disso. Irmão, tem muita coisa a ver. Tem muita coisa a ver a questão desse 5G, da questão do domínio do homem sobre a tecnologia, do domínio do homem sobre as questões. Nós podemos ver hoje como que está. Hoje você pode fazer uma consulta remota. Existe cirurgia remota. O 5G, hoje existem cirurgias remotas com presença de médico, instruindo outro médico. Mas o 5G, ele está te dando a possibilidade de existir cirurgias remotas sem o médico, o próprio robô. O robô tem um programa, o cara está com um problema no apendicite, o robô vai lá e faz a cirurgia do cara. Então, quer dizer, irmão, o que é isso? É a inteligência artificial que ela vai chegar a um ponto de dominar o homem. E qual o proveito dela dominar o homem? Questão de dominar a personalidade, não digo as características, mas o desejo, a vontade do homem. Então, na semana que vem eu queria falar disso daí, dentro de um contexto bíblico. Beleza. É isso aí, gente. Obrigado. Mais uma aula aí. A gente vai estar orando aqui para encerrar essa aula. O Daniel está orando encerrando. Estudem aí, compartilhem esse vídeo. E semana que vem a gente dá continuidade aí com esse viés da questão do 5G, que é importantíssimo mesmo, essa questão do chip. Tem muito relato bíblico que bate com essa questão do 5G e a reconstrução também do templo, que é uma outra coisa que é importantíssimo a gente fazer uma análise. Está surgindo uma oportunidade para o próximo ano, Daniel, de eu estar coordenando aí, já surgiu, né? Já houve o convite de eu estar coordenando uma caravana para Israel, né? Ministrando lá com uma equipe que vai estar indo. E aí eu creio que, dentro do que a gente está conversando, eu vejo que vai fazer muito sentido nesse momento que Israel está vivendo e está lá e ver tudo que tem acontecido. Eu tenho estudado bastante sobre isso, até para me preparar para essa caravana. E tudo que você falou para mim, falou, rapaz, quando a gente chegar lá, a gente vai ter uma visão mais... Além de você ter uma visão bíblica ao vivo lá em Israel, mas você vai ter uma visão mais ampla. Da atualidade, né? Da atualidade. Do que está acontecendo. Exatamente, do que está acontecendo. Mas tá aí, vamos estar orando, tá pedindo para o Daniel estar orando. E que o Senhor possa nos capacitar e que você tenha sido abençoado com essa aula. Amém. Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, por este momento, por essa aula. Ó Deus, é tão importante para a gente conhecer a Tua Palavra, Senhor, daquilo que o Senhor nos instruiu, do que o Senhor nos orientou sobre o final dos tempos, Senhor. E em nome de Jesus, prepara a Tua igreja, Senhor, para esse momento, Senhor. Sabemos que o Senhor já está preparando, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos para que todos sejam firmes nas suas convicções, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, fazer, assim, morada no coração de cada um, Senhor. Sabemos Amém. que serão momentos difíceis, ó Deus, mas entendemos que o Senhor já vai ter nos recolhido, Pai. Mas queremos pedir, ó Pai, que muitos possam aceitar a Tua palavra, que muitos não se deixem levar, Senhor, pelo engano deste mundo, Senhor, pelas coisas desse mundo. Quero te pedir agora, Senhor, em nome de Jesus, abençoe o pastor, abençoe o Eduardo, que possamos cada dia, Senhor, estar focado em levar a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, galera. Compartilha aí o vídeo e até a próxima aula. Deus abençoe. Fica na paz. Tchau, tchau.